Milionário fica chocado ao encontrar mendiga negra com trigêmeos abandonada no hospital. Daniel nem queria acreditar no que via. Ali, naquela sala fria e cheia de cheiro de remédio, no hospital público do centro, uma mulher jovem, suja e exausta, segurava 7 mãos minúsculas agitadas, como se a vida nela dependesse daquele abraço trôpego. Ela tinha o rosto marcado pela luta, lágrimas grudadas na pele, o corpo frágil como um fio prestes a romper. E os 3 bebês, os trigêmeos, enrolados em panos contundentes, dormiam com a respiração curta, tão frágeis que parecia um milagre estarem ali, vivos. Daniel, o homem acostumado a viver entre o luxo de sua cobertura no bairro mais caro da cidade, sentiu o chão sumir. O ambiente ao redor gritava desigualdade, ao mesmo tempo em que sua saúde debilitada o levava ao hospital para tratar do peito pesado de um problema que ele mesmo desconhecia. Ali estava aquela visão que simples dinheiro não podia tocar. Ele viu a mulher, Clara, com aquela... A notícia corria como um incêndio silencioso. As palavras batiam nele como socos. Abandono. Tragédia. Escândalo. Mas, contra tudo, uma força desconhecida puxou Daniel para perto. Ele se sentou ao lado de Clara, estendendo a mão para acariciar os cabelos dela com uma timidez inesperada. No fundo, sentiu um tremor. Não de medo, mas medo misturado com uma esperança que ele não sabia que ainda existia dentro dele. Enquanto o relógio no hospital marcava cada segundo de um futuro incerto, Daniel percebeu que aquela história não terminaria ali. Clara segurava um segredo devastador por trás daquelas olheiras fundas e daquela coragem caída. O sistema frio e implacável da cidade, as vozes invisíveis do preconceito e, pior, o ex-marido de Clara, um homem cheio de rancor e sede de controle, começavam a se mover. Seriam eles capazes de destruir tudo? Ela, os bebês e até a frágil vida de luxo e ilusão que Daniel construiu. O silêncio da noite na cidade, já dividido entre mansões. A cidade inteira parecia conter a respiração junto com ele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Para garantir que você ainda está inscrito no canal, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel ficou ali, sem conseguir desviar o olhar dos bebês. A cidade inteira parecia conter a respiração junto com ele. Calor da sala do hospital parecia aumentar, sufocando ainda mais seu peito. Naquele instante, Clara olhou em seus olhos e naquele contato uma fração de esperança se acendeu entre. Clara! O grito da enfermeira cortou o ar pesado. Você precisa se preparar. Daniel franziu a testa, confuso. Preparar para quê? Seus filhos. A enfermeira hesitou, a expressão alterada. O status deles mudou. Precisamos de uma autorização rápida. Eles estão em perigo. Clara arregalou os olhos, a dor em seu rosto se misturando a uma nova camada de pânico. Daniel sentiu uma onda de ansiedade pela mulher ao seu lado. O que está acontecendo? Ele perguntou, com uma força que não sabia de onde veio. Nós temos que tirar eles daqui. O ex-marido dela, ele está em liberdade condicional e irá atrás dela.
As autoridades fazem o possível, mas o que essa enfermeira estava dizendo? O mundo de Daniel começou a girar. Ele olhou de Clara para os bebês e de volta para a enfermeira, na tentativa de juntar pedaços de um quebra-cabeça que estava se desintegrando. Ele? Como assim? O que ele quer? Ele jurou que quando Clara o deixasse, tomaria os filhos dela. Ele não vai parar até encontrá-los. As palavras da enfermeira eram como facadas, afiadas. O que parecia ser apenas uma história de dor e abandono se transformava em algo muito mais sombrio. Um ex-marido ameaçador, um homem que poderia desestabilizar tudo. Daniel sentiu o coração acelerar. Ele queria ajudar. Mas como? Clara, a essa altura, estava olhando fixamente para ele. A confiança que antes existia em seu olhar agora estava transbordando em desespero. Por favor, ela sussurrou, quase sem voz. Não deixe que ele os leve. Eu não posso perder eles. Daniel se inclinou mais perto, tocando em sua mão. Eu vou ajudar. Mas no fundo, uma dúvida crescia, um medo avassalador. O que ele realmente sabia sobre aquela mulher? Naquela fração de segundos, a vida que sempre teve e a nova realidade se chocavam. Ele era um homem de negócios, não um herói. Não estava preparado para enfrentar um ex-marido vingativo. Como se as palavras não fossem suficientes, alguém entrou na sala. Um homem, alto, de feições duras. Os olhos dele estavam fixos em Clara. A atmosfera mudou instantaneamente. O silêncio foi cortado pelo olhar aflito da enfermeira, e o tempo pareceu parar. Clara! O homem gritou, uma mistura de raiva e possessão em sua voz. Você não deveria estar aqui. Está me desafiando? O ar ficou pesado. Daniel sentiu o nó na garganta se apertar. O homem avançou e o instinto de proteção tomou conta dele. Ele se levantou, colocando-se entre Clara e o intruso, os batimentos cardíacos pulsando nos ouvidos. Fique longe dela. A voz de Daniel saiu mais firme do que esperava. O homem parou, rindo com desdém, um sorriso que não atingia os olhos. Você não sabe com quem está lidando. Nessa hora, Clara se encolheu, o medo estampado em seu rosto. E no meio desse turbilhão, algo estrondoso quebrou a barreira da tensão. Aconteceu uma tragédia. Eu sei onde estão os gêmeos. A enfermeira gritou, mas a confusão tomou conta de tudo. As palavras dela ecoavam, e a visão de Daniel começou a turvar com a realidade de um segredo devastador prestes a emergir. O que isso significava? Quem estava realmente ameaçado? Daniel então percebeu. Ele não sabia o verdadeiro peso da luta daquela mulher. Ele não sabia o quão profundamente aquela história poderia mudar tudo. E, neste momento, a cidade inteira parecia segurar a respiração. Ele se perguntou, apreensivo, se tinha forças para enfrentar o que estava por vir. A noite ainda tinha muito a revelar, e ele precisava decidir rapidamente que caminho seguiria. O silêncio na sala se intensificou, e o olhar do homem sobre Clara era de uma tempestade pronta para se desencadear. Ela havia se encolhido para trás, buscando proteção na presença de Daniel. Mas qualquer esperança foi ameaçada pelo olhar faminto de possessão do intruso. A tensão no ar era palpável. A enfermeira, com os olhos arregalados, percebeu o perigo iminente e recuou um passo.
Quem é você? Daniel se atreveu a perguntar, sua voz soando mais firme do que se sentia. O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, dirigiu-se a Clara, sua raiva pulsando. Você não tem ideia do que está fazendo. Você está brincando com fogo. Naquele instante, um barulho ensurdecedor cortou a sala. A porta do hospital foi arrombada com um forte. Um grupo de seguranças entrou em um alvoroço, mas não olharam para Daniel ou para o intruso. Suas atenções se voltaram diretamente para Clara. O líder do grupo, um homem alto e imponente, gritou: Clara, você precisa vir conosco agora! Daniel ficou paralisado, sem saber o que fazer. O que era isso? Quem eram essas pessoas? Ele olhou para Clara em busca de respostas, mas a expressão dela era um misto de desespero e confusão. Não, eu não vou! Clara gritou, mas sua voz tremia. Eles não estão aqui para te ajudar! O homem ao lado dela vociferou, avançando com um passo ameaçador. São eles que querem seus filhos, Clara. Você não pode deixar que eles a levem. O caos se instalou. Clara estava entre pessoas que a queriam proteger e outras que a viam como um objeto a ser tomado. Daniel sentia seu coração acelerar. Ele só queria entender, agir, fazer algo. Mas a verdade parecia ser de uma complexidade insuportável. Nesse vai-vem de pedidos, urgências e gritos, o mais inesperado aconteceu. Do nada, uma mulher entrou correndo pela porta principal, os cabelos desgrenhados, a roupa amarrotada e um ar de pânico estampado no rosto. Ela olhou diretamente para Daniel e, em seguida, para Clara. Clara, não! Não faça isso! Eles não são quem você pensa que são! O contraste entre as vozes era confuso. A mulher continuou, agora com seu olhar fixo e aterrador. Eu sou sua mãe. Eu vim te buscar. O peso daquelas palavras fez o mundo ao redor parar. Clara, que parecia vulnerável, agora estava paralisada. O choque em seus olhos era de um horror indescritível. Todos na sala sentiram o impacto daquela revelação. Os seguranças hesitaram, e até mesmo o homem ameaçador Sind a ser levado pela surpresa. Você não pode estar aqui! Clara respondeu, sua voz falhando. Você não deveria ter voltado! Você me abandonou! Eu sei, querida. Mas estou aqui para corrigir os erros do passado. A mulher falou, quase implorando. Eles estão após você. Precisamos sair. Eles não podem saber que estou aqui. Daniel olhou entre as duas. O cerne da situação agora mais complicado do que imaginara. Era uma teia de mentiras, segredos e dor que parecia que não teria fim. Por que não sabia disso antes? A cidade estava em chamas ao seu redor, e ele se sentia preso numa tempestade sem saída. A enfermeira desviou o olhar, sussurrando entre os seguranças. O homem imponente fez um movimento para avançar, mas Clara gritou novamente. Não, fiquem longe de mim. O clima estava eletricamente carregado. As palavras mãe e filha pairavam no ar como um relâmpago prestes a atingir. E, no fundo, um pensamento persistia. Quem estava realmente ameaçado ali? A cidade, em seu silêncio sufocante, parecia reter a respiração, esperando o próximo movimento de um jogo mortal. Daniel sabia que tinha que decidir, e rápido! Ele olhou repetidamente para Clara e sua mãe, um dilema interno atormentando sua mente. O que mais estava escondido sob as camadas dessa realidade? Quais segredos ainda estavam por vir?
E se Clara não fosse a única a carregar fardos? Enquanto o caos se intensificava, a verdade se desdobrava como um labirinto sem saída, e Daniel não podia imaginar o que ainda estava por vir. E sua vida, tão repleta de luxo e aparências, estava prestes a ser carbonizada por essa tempestade de revelações. O silêncio na sala se intensificou, e o olhar do homem sobre Clara era de uma tempestade pronta para se desencadear. Ela havia se encolhido para trás, buscando proteção na presença de Daniel. Mas qualquer esperança foi ameaçada pelo olhar faminto de possessão do Yin. Quem é você? Daniel se atreveu a perguntar, sua voz soando mais firme do que se sentia. O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, dirigiu-se a Clara, sua raiva pulsando. Você não tem ideia do que está fazendo. Você está brincando com fogo. Naquele instante, um barulho ensurdecedor cortou a sala. A porta do hospital foi arrombada com um forte estrombo. Um grupo de seguranças entrou em um alvoroço, mas não olharam para Daniel ou para o intruso. Suas atenções se voltaram diretamente para Clara. O líder do grupo, um homem alto e imponente, gritou: Clara, você precisa vir conosco agora. Daniel ficou paralisado, sem saber o que fazer. O que era isso? Quem eram essas pessoas? Ele olhou para Clara em busca de respostas, mas a expressão dela era um misto de desespero e confusão. Não, eu não vou. Clara gritou, mas sua voz tremia. Eles não estão aqui para te ajudar. O homem ao lado dela vociferou, avançando com um passo ameaçador. São eles que querem seus filhos, Clara. Você não pode deixar que eles a levem. O caos se instalou. Clara estava entre pessoas que a queriam proteger e outras que a viam como um objeto a ser tomado. Daniel sentia seu coração acelerar. Ele só queria entender, agir, fazer algo. Mas a verdade parecia ser de uma complexidade insuportável. Nesse vai-vem de pedidos, urgências e gritos, o mais inesperado aconteceu. Do nada, uma mulher entrou correndo pela porta principal. Os cabelos desgrenhados, a roupa amarrotada e um ar de pânico estampado no rosto. Ela olhou diretamente para Daniel e em seguida para Clara. Clara! Não, não faça isso! Eles não são quem você pensa que são! O contraste entre as vozes era confuso. A mulher continuou, agora com seu olhar fixo e aterrador. Eu sou sua mãe! Eu vim te buscar! O peso daquelas palavras fez o mundo ao redor parar. Clara, que parecia vulnerável, agora estava paralisada. O choque em seus olhos era de um horror indescritível. Todos na sala sentiram o impacto daquela revelação. Os seguranças hesitaram! E até mesmo o homem ameaçador parecia ser levado pela surpresa. Você não pode estar aqui, Clara respondeu, sua voz falhando. Você não deveria ter voltado. Você me abandonou. Eu sei, querida. Mas estou aqui para corrigir os erros do passado. A mulher falou, quase implorando. Eles estão após você. Precisamos sair. Eles não podem saber que estou aqui. Daniel olhou entre as duas. O cerne da situação, agora mais complicado do que imaginara. Era uma teia de mentiras, segredos e dor que parecia que não teria fim. Os seguranças olhavam entre as duas mulheres, confusos e hesitantes. O homem que estava com Clara, agora em segundo plano, exibiu um sorriso sarcástico. Olha só, a mãe da mãe! Que grossura de história, não acha?
Feche a boca! Clara gritou, uma onda de desespero transbordando. Você não tem nada a ver com isso! Nesse momento de caos e revelações, outra pessoa se aproximou. Um homem de aparência mística, vestido de forma estranha, apareceu de repente, como se tivesse saído de um filme de suspense. Ele olhou para todos com olhos intensamente azuis e começou a falar. Chegou a hora da verdade, Clara. Você não sabe quem você realmente é. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Daniel sentiu o ar faltar nos pulmões. O que isso significa? Ele olhou para o novo intruso. Quem é você? Eu sou quem pode explicar. A sua vida está em risco, Clara. E a chave está no que você ignorou até agora. O homem falou fervorosamente, enquanto os seguranças se mantinham prontos, mas visivelmente confundidos. Chega, Clara quase gritou. Nada disso faz sentido. Quem é você? O homem se aproximou, sua voz baixa e urgente. Sou a razão pela qual você foi abandonada. Você é parte de algo muito maior do que imagina. Seus filhos não são comuns. Eles são a chave para um segredo que muitos querem a todo custo. O choque percorreu a sala, um capô de intensidade sobre cada um ali. Daniel olhou de um para outro, sentindo que a realidade estava se desintegrando em torno dele. O que estava acontecendo? O que isso significava para Clara e seus bebês? E lá, no calor do medo e da confusão, Daniel percebeu que tudo o que sabia sobre sua vida, sobre Clara, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. A cidade ao redor parecia duvidosa, como se esperasse saber qual decisão seria tomada neste jogo de poder e desespero. No fundo, uma pergunta queimava. Quem realmente estava em perigo? E o que deixara a todos aquela tensão insuportável? A noite tinha muito ainda a revelar. O silêncio na sala se intensificou, e o olhar do homem sobre Clara era de uma tempestade prestes a se desencadear. Ela havia se encolhido para trás, buscando proteção na presença de Daniel. Mas qualquer esperança foi ameaçada pelo olhar faminto de possessão do intruso. A tensão no ar era palpável. A enfermeira, com os olhos arregalados, percebeu o perigo iminente e recuou um passo. Quem é? O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, dirigiu-se a Clara, sua raiva pulsando. Você não tem ideia do que está fazendo. Você está brincando com fogo. Naquele instante, um barulho ensurdecedor cortou a sala. A porta do hospital foi arrombada com um forte estrondo. Um grupo de seguranças entrou em um alvoroço, mas não olharam para Daniel ou para o intruso. Suas atenções se voltaram diretamente para Clara. O líder do grupo, um homem alto e imponente, gritou: Clara, você precisa vir conosco agora! Daniel ficou paralisado, sem saber o que fazer. O que era isso? Quem eram essas pessoas? Ele olhou para Clara em busca de respostas, mas a expressão dela era um misto de desespero e confusão. Não, eu não vou! Clara gritou, mas sua voz tremia. Eles não estão aqui para te ajudar! O homem ao lado dela vociferou, avançando com um passo ameaçador. São eles que querem seus filhos, Clara. Você não pode deixar que eles a levem. O caos se instalou. Clara estava entre pessoas que a queriam proteger e outras que a viam como objeto a ser tomado. Daniel sentia seu coração acelerar. Ele só queria entender, agir, fazer algo. Mas a verdade parecia ser de uma complexidade insuportável. Nesse vai-vem de pedidos, urgências e gritos, o mais inesperado aconteceu. Do nada, uma mulher entrou correndo pela porta principal, os cabelos desgrenhados, a roupa amarrotada e um ar de pânico estampado no rosto.
Ela olhou diretamente para Daniel e, em seguida, para Clara. Clara! Não! Não faça isso! Eles não são quem você pensa que são. O contraste entre as vozes era confuso. A mulher continuou, agora com seu olhar fixo e aterrador. Eu sou sua mãe. Eu vim te buscar. O peso daquelas palavras fez o mundo ao redor parar. Clara, que parecia vulnerável, agora estava paralisada. O choque em seus olhos era de um horror indescritível. Todos na sala sentiram o impacto daquela revelação. Os seguranças hesitaram. E até mesmo o homem ameaçador parecia ser levado pela surpresa. Você não pode estar aqui! Clara respondeu, sua voz falhando. Você não deveria ter voltado. Você me abandonou. Eu sei, querida, mas estou aqui para corrigir os erros do passado. A mulher falou, quase implorando. Eles estão após você. Precisamos sair. Eles não podem saber que estou aqui. Daniel olhou entre as duas. O cerne da situação, agora mais complicado do que imaginara. Era uma teia de mentiras, segredos e dor que parecia que não teria fim. Os seguranças olhavam entre as duas mulheres, confusos e hesitantes. O homem que estava com Clara, agora em segundo plano, exibiu um sorriso sarcástico. Olha só, a mãe da mãe. Que grossura de história, não acha? Feche a boca, Clara gritou, uma onda de desespero transbordando. Você não tem nada a ver com isso! A atmosfera estava carregada. E então, como se o destino estivesse tramando, um estrondo ecoou pela sala. A porta mais próxima explodiu em pedaços. Um homem alto de terno irrompeu com uma expressão furiosa e segurando um objeto que parecia uma arma. Clara, você não tem escolha, venha comigo! O pânico se instalou. Daniel percebeu que a realidade estava se distorcendo ao seu redor. E então, com um movimento rápido, a mulher que alegava ser a mãe de Clara puxou algo de dentro da bolsa. Uma pistola. Não se aproxime! Ela gritou, o olhar fixo no homem com a arma. O tempo parecia se arrastar. As vozes se sobrepunham e a sala, que antes pulsava com a energia de um momento decisivo, agora transbordava caos completo. Daniel sentiu o estômago embargar e viu Clara paralisar, os olhos arregalados. Você não vai levar minha filha! A mulher, que se dizia mãe, gritou, enquanto as outras pessoas cercavam a sala para encontrar uma saída. Se precisar, eu atiro. O homem de terno olhou em volta, a frieza no olhar. Você não vai fazer isso. Sabe o que vai acontecer se fizer? O mundo parecia se dividir em duas realidades. Uma em que Clara podia finalmente se libertar com a ajuda de sua mãe e outra onde tudo terminaria em tragédia. Daniel sentia o coração disparar. Ele não sabia em quem confiar mais. A verdade estava se revelando, mas em meio ao desenrolar, ele percebeu que nada fazia mais sentido. A ligação que tinha estabelecido com Clara agora parecia incerta, e sua necessidade de protegê-la se tornava uma luta interna. Quem era essa mulher? O que realmente estava acontecendo? E quem era o homem que ameaçava tudo? Clara olhou para Daniel, a dúvida em seu olhar refletindo a confusão da sala. Em meio a tudo isso, uma nova revelação surgiu em sua mente. A conexão entre eles poderia ser mais profunda do que ele sabia. Enquanto o clima ficava mais tenso e o perigo era iminente, o próximo movimento poderia mudar seus destinos para sempre. E uma ideia aterrorizante tomou conta de Daniel.
E se, no fundo, Clara estivesse mais envolvida nesse jogo do que aparentava? A cidade, mais uma vez, parecia reter a respiração, aguardando a explosão que estava prestes a acontecer. O silêncio na sala se intensificou, e o olhar do homem sobre Clara era de uma tempestade prestes a se desencadear. Ela havia se encolhido para trás, buscando proteção na presença de Daniel. Mas qualquer esperança foi ameaçada pelo olhar faminto de possessão do intruso. A tensão no ar era palpável. A enfermeira, com os olhos arregalada. O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, dirigiu-se a Clara, sua raiva pulsando. Você não tem ideia do que está fazendo. Você está brincando com fogo. Naquele instante, um barulho ensurdecedor cortou a sala. A porta do hospital foi arrombada com um forte estrondo. Um grupo de seguranças entrou em um alvoroço, mas não olharam para Daniel ou para o intruso. Suas atenções se voltaram diretamente para Clara. O líder do grupo, um homem alto e imponente, gritou: Clara, você precisa vir conosco agora. Daniel ficou paralisado, sem saber o que fazer. O que era isso? Quem eram essas pessoas? Ele olhou para Clara em busca de respostas, mas a expressão dela era um misto de desespero e confusão. Não, eu não vou! Clara gritou, mas sua voz tremia. Eles não estão aqui para te ajudar. O homem ao lado dela vociferou, avançando com um passo ameaçador. São eles que querem seus filhos, Clara. Você não pode deixar que eles a levem. O caos se instalou. Clara estava entre pessoas que a queriam proteger e outras que a viam como um objeto a ser tomado. Daniel sentia seu coração acelerar. Ele só queria entender, agir, fazer algo. Mas a verdade parecia ser de uma complexidade insuportável. Nesse vai-vem de pedidos, urgências e gritos, o mais inesperado aconteceu. Do nada, uma mulher entrou correndo pela porta principal. Os cabelos desgrenhados, a roupa amarrotada e um ar de pânico estampado no rosto. Ela olhou diretamente para Daniel e, em seguida, para Clara. Clara, não! Não faça isso! Eles não são quem você pensa que são! O contraste entre as vozes era confuso. A mulher continuou, agora com seu olhar fixo e aterrador. Eu sou sua mãe. Eu vim te buscar. O peso daquelas palavras fez o mundo ao redor parar. Clara, que parecia vulnerável, agora estava paralisada. O choque em seus olhos era de um horror indescritível. Todos na sala sentiram o impacto daquela revelação. Os seguranças hesitaram e até mesmo o homem ameaçador parecia ser levado pela surpresa. Você não pode estar aqui, Clara respondeu, sua voz falhando. Você não deveria ter voltado. Você me abandonou. Eu sei, querida. Mas estou aqui para corrigir os erros do passado. A mulher falou, quase implorando. Eles estão após você. Precisamos sair. Eles não podem saber que estou aqui. Daniel olhou entre as duas. O cerne da situação, agora mais complicado do que imaginara. Era uma teia de mentiras, segredos e dor que parecia não ter fim. As expressões dos seguranças mudaram. Um deles estava em choque, mas o homem com terno permaneceu inabalável. Que história é essa, mãe? Ele riu com desdém. Você acha que ela vai acreditar em você? Você não é nada além de um fantasma que voltou para atormentar sua vida. Clara encolheu os ombros, a dor e confusão transparecendo. A mulher insistiu. Acredito que não compreendem a gravidade disso tudo.
A vida de Clara e a vida dos bebês estão em perigo. Enquanto a tensão crescia, uma estrondosa explosão ressoou do lado de fora do hospital. Todos os presentes se viraram para a direção do barulho e o ar foi tomado por uma densa fumaça. Clara tossiu, seus olhos se arregalaram e a situação se transformou em um pesadelo. Eles estão aqui! Eles finalmente chegaram! Gritou o homem com terno, sua expressão agora de puro terror. Ele se lançou sobre Clara, mas Daniel interveio, empurrando o homem para longe. Fique longe dela! Gritou Daniel, enquanto a fumaça envolvia a sala e a confusão aumentava. Clara, precisamos sair daqui! E no meio do caos, uma nova voz surgiu. Clara, eu trouxe o que você pediu! Exclamou um jovem travado, que apareceu na porta. Ele se deteve, as mãos levantadas, tentando se manter calmo. Sua presença trouxe um misto de alívio e mais perguntas. Quem é você? Daniel perguntou, mas a tensão estava tão alta que quase teve certeza de que o jovem poderia se tornar mais uma parte do problema. Clara, escute, você está em perigo. Eles estão atrás de você. O jovem insistiu, mas Clara olhou para sua mãe e os sentimentos de vingança e amor colidiram em seu olhar. Por que você nunca me contou? E então, em um instante de silêncio entre o apocalipse iminente, a mulher que dizia ser a mãe de Clara respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, revelou: porque eu não sou sua mãe. Como se uma bomba tivesse estourado, a verdade ecoou. O choque era palpável. O que ele realmente havia testemunhado? Daniel sentiu a cabeça zumbir. Tudo o que ele pensou saber, tudo o que esteve construindo ao longo do tempo, poderia estar desmoronando. A cidade ao redor continuava gritando. O caos se aproximava e ele se viu contra um labirinto de mentiras. Clara, sua mãe, o misterioso jovem. A vida deles estava entrelaçada em um emaranhado de segredos. Havia mais perguntas do que respostas, e a única certeza era que tudo havia mudado. Quem exatamente Clara era? E se a sua história fosse mais sombria do que ele jamais poderia imaginar? A noite ainda guardava segredos a serem revelados, e a cidade parecia esperar o próximo movimento. O peso daquelas palavras fez o mundo ao redor parar. Clara. Ele mal conseguia processar a revelação devastadora. O que isso significava? A sala se encheu de um silêncio ensurdecedor, cada um tentando digerir a verdade que havia acabado de ser revelada. E então, em meio a essa confusão, o homem de terno reagiu. Você não pode estar falando sério, gritou, sua voz carregada de desprezo. Isso é uma loucura. Eles vão descobrir quem você realmente é e então será tarde demais. O jovem que entrou na sala, ainda esperando um sinal de Clara, ficou em alerta. Precisamos sair agora. Eles estão aqui e não temos tempo para joguinhos. Ele estava inquieto, seus olhos girando em busca de uma saída. Eles? Quem são eles? O murmúrio começou a tomar conta da sala, mas Clara foi tomada por uma onda de raiva e dor. Você não sabe nada sobre mim, não sabe o que eu passei. Ela apontou para o homem de terno, agora com uma expressão de desafio. Antes que alguém pudesse responder, o que parecia ser uma explosão ecoou do lado de fora. Vidros se estilhaçaram e gritos começaram a ressoar pelo hospital. Daniel se encolheu, mas logo percebeu que a sala estava sendo invadida. É uma armadilha! Gritou,
enquanto alguns pacientes e visitantes se lançavam ao chão. O homem alto, que ora parecia tão poderoso, agora estava desnorteado. Nós precisamos nos proteger. Ele olhou rapidamente para a saída, que colocava mais perigo do que qualquer outra coisa. Daniel, percebendo a vulnerabilidade, agora visível nas feições do homem, imaginou a própria fragilidade do momento. Esse não era um jogo, era uma luta pela sobrevivência. E então, no meio do pânico, Clara olhou diretamente nos olhos de sua mãe. O que você realmente quer de mim? E em uma fração de segundos, ocorreu uma mudança. A mulher fez uma pausa, e algo em seu olhar ficou sombrio. Eu não sou sua mãe no sentido que você pensa. Fui enviada para protegê-la. Você não é apenas uma simples mulher, Clara. Você é muito mais do que isso. Nesse instante, ao toque da verdade, uma súbita consciência quebrou todas as parcialidades. A sala, que estava tão cheia de urgências e desespero, agora parecia presa em uma teia de segredos mais complexa. Daniel sentiu o ar esfriar e a pressão crescendo. Diga logo, o que está acontecendo na sua cabeça? O tom de urgência invadiu sua voz. Ele se sentia cada vez mais perdido, enquanto todo o orgulho e o luxo que até então vivera não faziam sentido diante daquela realidade crua. Ele está atrás de você porque ele sabe o que você é, gritou a mulher, e Daniel se sentiu paralisado. Percebeu que a vida de Clara e os bebês estavam ligadas a algo muito maior, algo que pouco compreendia. O jovem a seu lado assentiu, concordando com a intensidade da revelação. Aparentemente, a mãe de Clara tinha um plano, ou seria um pesadelo. A tensão crescia, e tudo o que ele conhecia começou a se desfazer em um bando de evidências confusas. Durante os instantes que se seguiram, a sala foi invadida por uma estrondosa batida na porta. Clara! Abram essa porta em nome da lei! Gritaram vozes ameaçadoras. O homem de terno virou-se para Daniel com um olhar apavorado, a confusão estampada em seu rosto. O que você fez? Você não tem ideia do que está acontecendo. O pânico tomou conta e, num movimento quase instintivo, Clara agarrou a mão de Daniel. Você precisa me ajudar. Eles não podem me levar. E naquele momento, uma faísca de esperança surgiu. Uma conexão, um impulso. Daniel sentiu o coração disparar. O que ele faria agora? Era uma armadilha? Ele se viu puxado para dentro de uma tempestade, onde a única certeza era o desconhecido. Ele olhou nos olhos de Clara, agora iluminados por uma determinação renovada. Vamos sair daqui. Seja o que for, não vamos deixar que isso acabe assim. Mas antes que pudessem se mover, a porta foi arrombada e uma figura imponente atravessou a entrada. Um homem mais velho, cabelos grisalhos e um olhar intenso que irradiava poder. Clara, a hora chegou. Venha conosco, ou você e seus filhos vão se arrepender. Silêncio. Uma conclusão devastadora pairou no ar enquanto Clara, apesar de sua fragilidade, manteve seu olhar firme. Quem era aquele homem? E qual era o verdadeiro propósito por trás de tudo aquilo? A cidade pulsava lá fora, mas dentro daquela sala, tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Daniel não tinha ideia do que esperar. E a verdade, mais uma vez, se escondia nas sombras, prestes a ser revelada. O peso daquelas palavras fez o mundo ao redor parar. Clara, em estado de choque, olhou para a mulher que dizia ser sua mãe. Daniel estava paralisado. Ele mal conseguia processar a revelação devastadora. O que isso significava? A sala se encheu de um silêncio ensurdecedor,
cada um tentando digerir a verdade que havia acabado de ser revelada. E então, em meio a essa confusão, o homem de terno reagiu. "Você não pode estar falando sério!" gritou, sua voz carregada de desprezo. "Isso é uma loucura! Eles vão descobrir quem você realmente é e então será tarde demais!" O jovem que entrou na sala, ainda esperando um sinal de Clara, ficou em alerta. "Precisamos sair agora! Eles estão aqui e não temos tempo para joguinhos!" Os olhos do jovem se moviam nervosamente, avaliando a situação. "Eles? Quem são eles?" O murmúrio começou a tomar conta da sala. Mas Clara foi tomada por uma onda de raiva e dor. "Você não sabe nada sobre mim, não sabe o que eu passei." Ela apontou para o homem de terno, agora com uma expressão de desafio. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora do hospital. Vidros se estilhaçaram e gritos começaram a ressoar. A sala, já carregada de tensão, se transformou em um cenário de pânico absoluto. Daniel se encolheu, mas logo percebeu que a sala estava sendo invadida. "É uma armadilha!" gritou, enquanto alguns pacientes se jogavam ao chão. O homem alto, que ora parecia tão poderoso, agora estava desnorteado. "Nós precisamos nos proteger!" Ele olhou rapidamente para a saída, a adrenalina já estampada em seu rosto. Daniel, sentindo a urgência da situação, tomou a frente. "Clara, precisamos sair daqui!" Naquele instante, a mulher que dizia ser mãe de Clara olhou para ela, seu olhar refletindo uma mistura de medo e determinação. "Clara, saiba que a verdade é muito mais profunda do que você imagina." E, como se suas palavras fossem um desencadeador de eventos, a porta principal explodiu, revelando uma figura encapuzada. Era um homem, com uma presença tão intensa que a sensação de frio percorreu a sala. "Clara! Eu vim por você!" A voz era grave e ameaçadora, mas com um toque de urgência. O homem de terno se virou rapidamente, os olhos arregalados. "Não! Você não deveria estar aqui!" As palavras soaram como um eco de desespero. Daniel sentiu a tensão aumentar, enquanto a figura encapuzada fazia seu caminho até Clara, cada passo intenso e determinado. "Quem é você?" Daniel gritou, sua voz tremendo de uma mistura de raiva e medo. Mas o homem não respondeu, apenas focou em Clara. "Vá agora! Você não pode ficar aqui!" Ele estendeu a mão, como se estivesse puxando-a para fora da tempestade que tomava o hospital. O ambiente estava eletricamente carregado. Todos os olhos estavam fixos em Clara, e suas expressões variavam entre o medo e a confusão. Era a decisão dela, mas o que ela poderia escolher? E então algo inesperado aconteceu. Clara olhou nos olhos do homem encapuzado e, em um movimento rápido, puxou algo de seu bolso. Uma pequena chave. "O que é isso?" O homem de terno gritou, horrorizado. "Você não pode fazer isso." Clara girou a chave no ar. "Você estava certo," ela disse, a voz agora cheia de determinação. "Essa não é uma escolha que eu vou deixar alguém fazer por mim." E num lampejo, ela se virou e correu na direção da saída. O homem encapuzado a seguiu, mas não antes de se voltar para Daniel e gritar: "Você precisa decidir, Daniel." Não dá para ficar no meio disso. A sala parecia encolher, o espaço se comprimindo com a gravidade da revelação. Daniel queria seguir Clara, mas algo o segurava no lugar.
o que ela realmente era. E mais importante, o que essa chave representava. O homem de terno ergueu a mão, um gesto de desespero. Mas era tarde demais. Clara sabia que a verdade dela era muito mais do que qualquer um poderia imaginar. E então, quando todos estavam prontos para agir, a luz começou a se apagar. A escuridão assolou a sala. Gritos ecoaram, e no coração do caos, Daniel sentiu o mundo desmoronar à sua volta. A cidade lá fora parecia distante, como um eco do que estava prestes a se desenrolar. Ele sabia que precisava agir. Mas como? E se o que estava perdendo era não apenas Clara, mas também a verdade sobre si mesmo? Com a noite carregada de segredos, Daniel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A cidade manteve a respiração retida. E tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar, deixando-o com uma única pergunta. O que mais ele não sabia? O peso daquelas palavras fez o mundo ao redor parar. Clara, em estado de choque, olhou para a mulher que dizia ser sua mãe. Daniel estava paralisado. Ele mal conseguia processar a revelação devastadora. O que isso significava? A sala se encheu de um silêncio ensurdecedor, cada um tentando digerir a verdade que havia acabado de ser revelada. E então, como se a explosão do mundo estivesse prestes a acontecer, o homem de terno reagiu. Você não pode estar falando sério, gritou, sua voz carregada de desprezo. Isso é uma loucura, eles vão descobrir quem você realmente é, e então será tarde demais. O jovem que entrou na sala, ainda esperando um sinal de Clara, ficou em alerta. Precisamos sair agora! Eles estão aqui e não temos tempo para joguinhos. Os olhos do jovem se moviam nervosamente, avaliando a situação. Eles? Quem são eles? O murmúrio começou a tomar conta da sala, mas Clara foi tomada por uma onda de raiva e dor. Você não sabe nada sobre mim. Não sabe o que eu passei. Ela apontou para o homem de terno, agora com uma expressão de desafio. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do fora do hospital. Vidros se estilhaçaram. Gritos começaram a ressoar. A sala, já carregada de tensão, se transformou em um cenário de pânico absoluto. Daniel se encolheu, mas logo percebeu que a sala estava sendo invadida. É uma armadilha! Gritou, enquanto alguns pacientes se jogavam ao chão. O homem alto, que ora parecia tão poderoso, agora estava desnorteado. Nós precisamos nos proteger. Ele olhou rapidamente para a saída, a adrenalina já estampada em seu rosto. Daniel, sentindo a urgência da situação, tomou a frente. Clara, precisamos sair daqui! Naquele instante, a mulher que dizia ser mãe de Clara olhou para ela, seu olhar refletindo uma mistura de medo e determinação. Clara, saiba que a verdade é muito mais profunda do que você imagina. E como se suas palavras fossem um desencadeador de eventos, a porta principal explodiu, revelando uma figura encapuzada. Era um homem com uma presença tão intensa que a sensação de frio percorreu a sala. Clara, eu vim por você. A voz era grave e ameaçadora, mas com um toque de urgência. O homem de terno se virou rapidamente, os olhos arregalados. Não! Você não deveria estar aqui. As palavras soaram como um eco de desespero. Daniel sentiu a tensão aumentar, enquanto a figura encapuzada fazia seu caminho até Clara, cada passo intenso e determinado. Quem é você? Daniel gritou, sua voz tremendo de uma mistura de raiva e medo.
Mas o homem não respondeu, apenas focou em Clara. Vá agora, você não pode ficar aqui. Ele estendeu a mão, como se estivesse puxando-a para fora da tempestade que tomava o hospital. O ambiente estava eletricamente carregado. Todos os olhos estavam fixos em Clara, e suas expressões variavam entre o medo e a confusão. Era a decisão dela, mas o que ela poderia escolher? E então, algo inesperado aconteceu. Clara olhou nos olhos do homem encapuzado e, em um movimento rápido, puxou algo de seu bolso. Uma pequena chave. O que é isso? O homem de terno gritou, horrorizado. Você não pode fazer isso! Clara girou a chave no ar. Você estava certo, ela disse, a voz agora cheia de determinação. Essa não é uma escolha que eu vou deixar alguém fazer por mim. E num lampejo, ela se virou e correu na direção da saída. O homem encapuzado a seguiu. Mas não antes de se voltar para Daniel e gritar: Você precisa decidir, Daniel. Não dá para ficar no meio disso. A sala parecia encolher, o espaço se comprimindo com a gravidade da revelação. Daniel queria seguir Clara, mas algo o segurava no lugar. O que ela realmente era? E mais importante, o que essa chave representava? O homem de terno ergueu a mão, um gesto de desespero, mas era tarde demais. Clara sabia que a verdade dela era muito mais do que qualquer um poderia imaginar. E então, quando todos estavam prontos para agir, a luz começou a se apagar. A escuridão assolou a sala. Gritos ecoaram, e no coração do caos, Daniel sentiu o mundo desmoronar à sua volta. E em meio à escuridão, um grito penetrou o ar. Clara, pare! Não é isso que você pensa. Era a voz de uma criança. A atenção se voltou rapidamente para um pequeno ser, mal iluminado. A expressão do homem encapuzado mudou. Ele hesitou, como se fosse atingido por uma tempestade interna. Você não pode levar isso a sério. Não sabemos o que ela é. O homem de terno gritou, mas a essência da situação estava virando de ponta cabeça. O olhar de Clara se fixou na criança, e então tudo despencou. Ela é minha? O entendimento começou a se espalhar como uma onda entre os presentes. O bebê começou a chorar, e algo em seu tom parecia quebrar barreiras e desvelar verdades. Então foi como se um véu tivesse sido levantado. O que vocês escondem? Daniel perguntou histericamente. Qual é o segredo? E, à medida que a tensão aumentava, o homem encapuzado olhou para Clara. O seu olhar agora uma tempestade de emoções. Ela é a chave, mas não da maneira que você imagina. Há mais em jogo do que você pode compreender. Daniel, tomado pela confusão, ficou paralisado. Clara parecia ter entrado em um mundo que prometia reviravoltas inimagináveis. O que estava acontecendo era maior do que qualquer um deles supunha. E antes que alguém pudesse processar o impacto da revelação, um novo grito ecoou do lado de fora, mais alto e aterrorizante. Peguem ela! Não deixem ela escapar! E a certeza de que algo terrível estava por vir invadiu o ar. A cidade, em seu silêncio, estava prestes a eclodir em um caos que mudaria tudo. Daniel olhou uma última vez para Clara, o desespero em seus olhos refletindo a luta interna entre a verdade e a proteção. E a realidade, uma vez mais, se desdobrava diante deles, como um quebra-cabeça que todos insistiam em ignorar. O que mais estava à espreita nas sombras? O caos tomou conta do hospital.
Clara, com a pequena chave ainda na mão, olhou para o bebê que chorava, e um novo pânico tomou conta dela. Não, não, não! O que está acontecendo? Sua voz tremia, e as palavras mal saíam. O homem de terno hesitava, a expressão de desprezo agora misturada com preocupação. O encapuzado avançou, tentando alcançar Clara. Temos que ir agora! Ele gritou, a urgência na voz ecoando pelo ar carregado. Daniel observava a troca frenética de olhares. O jovem que havia entrado antes agora estava em pé, nervoso. Eles já chegaram. Temos que sair pela porta dos fundos. Ele gesticulou, indicando a saída. Clara respirou fundo, mas a incerteza consumia. O que eles querem? A pergunta saiu como um sussurro, mas soou como um grito. O xingamento do homem de terno ecoou. Você não entende o que está em jogo. Mas o estrondo ecoou pela sala. A segurança do hospital estava em alerta. Clara, você tem que confiar em mim. O homem encapuzado se aproximou, seus olhos fitando os dela intensamente. Você é mais importante do que imagina. Parem! Clara gritou, levantando a chave. O que é essa chave? O que vocês escondem de mim? Seus olhos se encheram de lágrimas, refletindo medo e determinação. A sala ficou em silêncio. O bebê, ainda no colo de Clara, parou de chorar. Daniel, percebendo a fraqueza do momento, decidiu que não poderia recuar. Ele se aproximou, colocando-se ao lado de Clara. Estamos juntos nisso. Vamos descobrir a verdade. O jovem assentia rapidamente, nervoso, mas encorajado pela posição de Daniel. Eles irão atrás de você, Clara. Você e seus filhos são a chave para tudo. Precisamos nos mover, mas precisamos de você com a gente. Clara olhou para o bebê e, em um instante de clareza, percebeu que não podia deixar que a história dela terminasse ali. Então, me ajudem! Me ajudem a proteger eles. A determinação voltou a brilhar em seu olhar. A porta do hospital estava prestes a ser arrombada de novo e o time estava dividido. O homem de terno balançou a cabeça, frustrado. Essa é a última chance, Clara. Você irá deixar isso acontecer? Eles não pararão até que você fique em suas mãos. Com um profundo aperto no peito, Clara tomou a decisão. Não! Eu vou lutá-los! E num movimento rápido e impetuoso, ela começou a correr em direção à saída dos fundos, com o bebê seguro em seus braços. Daniel e o jovem a seguiram, o coração pulsando a 1000 por hora. Os passos atrás deles ecoavam, e a adrenalina pulsava nas veias. O som de sirenes se aproximava. Eles não tinham muito tempo. Ali! Aquela porta! O jovem gritou, apontando. A saída estava à vista, mas o caos se aproximava. Daniel sentiu o medo, mas a visão de Clara, determinada e forte, deu-lhe coragem. Vamos! Ele gritou, e os três dispararam em direção à liberdade. Quando chegaram à porta, a luz do sol os envolveu como um abraço terno. Clara hesitou apenas um segundo, olhando para trás, mas a determinação a puxava para frente. Daniel tomou sua mão. Estamos juntos! Eles correram pelas ruas, perdendo-se na cidade, enquanto a realidade ainda se desenrolava nas sombras. Sombras que poderiam voltar a persegui-los a qualquer momento. Uma nova vida os aguardava, mas as incertezas sobre quem eram realmente nunca desapareceram. O destino ainda era um mistério, mas uma coisa era certa. Juntos, eles poderiam encarar o que quer que viesse. Com os corações acelerados e os olhos fixos no horizonte, a cidade agora se estendia como um novo começo, cheia de possibilidades. E assim, nesse instante,
Cada um deles sentiu o peso da luta, mas também a leveza da esperança. O que seria da vida deles agora? O que mais estava por vir? E aí, a história toma outro rumo. E você que acompanhou cada passo dessa jornada, que tal se inscrever imediatamente no canal? Você precisa estar por dentro das próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.